Boa noite, amigas e amigos da cosmologia e da ufologia. Tá tudo ok, Diego? Tudo certo. Encosta a porta. Eu e o Diego Tesser falamos diretamente da sede do Instituto Filosófico Ômega, na cidade de Pato Branco, sudoeste do estado do Paraná, nesta segunda noite do segundo Cosmovni, encontro de cosmologia e ufologia do grupo ufológico Pato Branco, Patovni. Este evento acabou, pela circunstância da vida, sendo marcado pelo falecimento do professor Demétrio Ribeiro, um dos fundadores do Patovni. Ontem, a nossa colaboradora Alana Amaral fez uma referência, uma singela homenagem ao professor Demétrio, e hoje decidimos então que o evento todo é dedicado à sua memória. Ele que era um homem extraordinário, lúcido, curioso, reflexivo, ponderado, enfim, um sábio, e que sempre conosco nos trazia também a riqueza de sua experiência pessoal e aquele ímpeto de jovem, embora já numa idade mais avançada. Então, nosso segundo Cosmovni fica dedicado à memória do professor Demétrio. E hoje, 4 de dezembro de 2020, agora são 19 horas e 34 minutos, eu acho, é aniversário do Ricardo Varela, conselheiro do Patovni. Ricardo Varela, que é engenheiro e trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, não está conosco hoje. Conversei com ele há alguns dias, inclusive, porque eu queria que ele proferisse uma conferência sobre cosmologia. Mas por conta do aniversário, de uma viagem programada, ele não pôde participar conosco desta vez, mas estará certamente numa breve oportunidade futura. E também hoje é um dia especial porque o padrinho do Patovni, Inajar Kurovsky, Tony Najar Kurovsky, também merece ser lembrado por ser hoje o dia do perito criminal. E ele, perito criminal há muitos anos, lotado no Instituto de Criminalística do Paraná, está em vias de aposentar, inclusive, merece uma referência especial, merece também a nossa lembrança e a nossa homenagem. E, dito isso, Diego, você pode nos dizer quem é o engenheiro Douglas Albrecht, fazer uma apresentação breve do seu currículo pessoal e profissional? Boa noite a todos. Então, eu vou ler, como o professor Tasca já falou, a biografia do palestrante do dia. Douglas Albrecht, paulista radicado no Paraná, é graduado em agronomia pela UDESC e em engenharia civil pela UDC, com especialização em análise de estruturas. Morador da cidade maravilhosa de Foz do Iguaçu, terra das cataratas, hoje se considera um legítimo pé vermelho. Atuou por 17 anos no Paraguai como engenheiro agrônomo, atendendo produtores de soja e de milho, e hoje atua como engenheiro calculista e estruturalista, prestando serviços a diversas empresas do ramo da construção civil. Durante seus 2 períodos acadêmicos, foi bolsista de iniciação científica CNPq
tendo como área de estudos gênese e fertilidade do solo. Espírita há 10 anos, é colaborador voluntário no CIAE, Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, e também é membro voluntário no IPATI, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, capitaneado pela doutora Sônia Rinaldi. Estuda e conhece as obras do Dr. Hernani Guimarães Andrade, eminente cientista espírita que na década de 60 publicou obra ímpar, Teoria Corpuscular do Espírito, a qual jogou luz sobre os conhecimentos sobre o espírito, sua formação e influência na matéria. Em 2016, participou e realizou trabalho de pesquisa no agroglifo de Prudentópolis, onde coletou amostras de folhas e solo, e empreendeu estudo que gerou informações até então inéditas sobre o fenômeno. Douglas Albrecht é conselheiro do Patóvni. Muito bem, pessoal. Então, aí está o naipe do nosso conferencista. Uma pessoa com um grande preparo intelectual, com experiência prática no tema sobre o qual irá dissertar nesta noite. Então, novamente, eu agradeço a presença de todos, o registro, inclusive, a ilustre presença do nosso amigo Cláudio Iatauro, ufólogo, apresentador do programa Conexão UFO da MKK Web Rádio, também do cineasta Luckenberg, igualmente do sensei, do professor, também interessado nos assuntos exóticos, Maikon Nonoyama, dentre outras personalidades que abrilhantam a plateia, qualificam o auditório virtual nesta noite. Douglas, muito obrigado pela tua aceitação a este convite e a palavra, então, eu transfiro a você neste instante. Valeu, Flori. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Flori, pelas palavras. Obrigado, Diego, pela leitura da minha biografia, comum, como de qualquer brasileiro. E hoje a gente traz um tema bastante relevante, né? Bastante intrigante no mundo como um todo, já há algum tempo, né? Levanta muitas questões, né? Deixa eu começar a compartilhar minha tela. Aí. Levanta várias questões já há algum tempo dentro da ciência como um todo, né? Que é o tema agroglifo, né? Que são formações que aparecem nas lavouras, até então sem uma causa, pelo menos humana, conhecida e provada de alguns, porém é sabido que existem formações que são produzidas por humanos, né? Então a gente navega em um terreno, e eu acredito que não só na ufologia, mas em outras matérias e até mesmo dentro da ciência, isso também ocorre, onde você tem várias facetas, né, de interpretações, e também há o convívio com a fraude. E o tema agroglifo, ele não foge muito essa situação ou essa condição, né? Outro tema bastante importante também é que, de uma forma em geral, há uma certa ligação entre o estudo dos agroglifos com a ufologia. Ou seja, existem muitos ufólogos que estudam o tema dos agroglifos, mas, como a própria doutora Mônica falou ontem, né, na sua brilhante apresentação, com muitas informações realmente, de cunho científico, né,
A gente, ou seja, se convive ainda com essa falta de evidências, digamos assim, diretas mesmo, do envolvimento de seres de outros planetas ou mesmo de outras dimensões nessas formações. Mas, com o passar dos anos, foram se apresentando outras evidências, outros tipos de evidências, aonde o resultado ele precisa ser sempre avaliado pelo ponto de vista da probabilidade. Qual que é a probabilidade de determinada situação acontecer numa lavoura, por exemplo? Qual é a probabilidade desse fato, desse fenômeno ser um fato natural, por exemplo, de ocorrência natural? Então, essas perguntas, né, muitas delas não encontram respostas. E, obviamente, a gente, dentro do que diz respeito às informações, procura seguir um determinado caminho para poder ter um determinado desenvolvimento mínimo dessas questões da formação dos agroglifos. Antes de começar a minha apresentação, eu quero deixar algumas coisas muito claras, tá? Para que todos tenham uma ideia do que se trata essa questão. Em relação à minha pessoa, eu não me considero um ufólogo, né? Eu não me considero um ufólogo, por quê? Porque eu sou interessado em ufologia, mas dentro da vasta gama de estudo da ufologia, eu não estou involucrado em assuntos direto com a ufologia. Eu apenas sou um entusiasta, leio bastante, gosto muito, conheço ufólogos já condecorados de muitos anos, que se sabe, que se tem a chancela de que ele realmente, determinada pessoa, é um ufólogo. Mas eu passei na realidade, desde 2015, eu passei a me interessar por esse tema dos círculos, e, de certa forma, como eu disse, os círculos, há um certo envolvimento da ufologia no estudo dos círculos. Mas a gente sabe que fora do país, nos países latino-americanos e até fora, na Europa, né, a gente sabe que a pessoa que procura estudar os círculos das plantações está um pouco desconectada desse tema da ufologia e recebe até uma alcunha de circólogo, né? Que é aquela pessoa que estuda de forma particular o aparecimento e o envolvimento, seja ele ambiental, socioambiental, enfim, toda a cadeia de estudo, tudo que influencia dentro desse processo do aparecimento do círculo, o circólogo procura elucidar essas questões. Então, esse seria o primeiro ponto, e eu acho que o segundo ponto eu já falei, mas antes de passar à apresentação, eu quero deixar bem claro que a gente busca o quê? A gente busca a compreensão do fenômeno e a gente busca as respostas verdadeiras. Doa a quem doer. Isso significa o quê? Significa que se o agroglifo for falso e a gente conseguir desenvolver ferramentas e desenvolver através da análise, utilizando todas as ferramentas possíveis para poder analisar a figura e conseguir chegar a uma conclusão, ou pelo menos um indicativo, alguma percentagem de indicativo de que aquele círculo é falso, nós vamos falar. A gente não tem medo da verdade, não tem medo de ninguém, e muito menos da verdade, né? Então, se for falso, a gente vai falar, eu vou falar, e não estou assim preocupado com opiniões de terceiros. Se por um acaso determinado evento for caracterizado como falso. Até mesmo, eu acredito que os agroglifos falsos
os falsos fenômenos, eles já entrariam até num estudo sociológico muito, muito interessante, muito importante, que é justamente tentar entender, né, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, o porquê, obviamente, desse tipo de comportamento, né? Porque, antes de mais nada, é sempre bom lembrar que todo círculo de plantação, depois que ele aparece, ele tem aquele envolvimento emocional por parte de todo mundo, devido à magnitude, devido às características artísticas envolvidas no processo, mas antes de mais nada, ele é um evento que entra numa determinada esfera criminal. Por quê? Porque há a destruição parcial de um patrimônio privado, que seria a lavoura do produtor, obviamente, seja o produtor consentindo ou não consentindo, se for falso, né? Mesmo assim, há um dano, né, em determinada porção desse patrimônio privado, né? Então, assim, então eu acredito muito que somente o estudo, né, e a observação das características e juntar as peças, né, através da análise, será suficiente para a gente poder realmente identificar a veracidade ou não do agroglifo, né, ou do crop circle que vem aparecer nas lavouras. Bom, dada essa introdução, vamos começar a nossa apresentação. A minha apresentação, ela assim como da doutora Mônica, que apresentou ontem, ela tem uma característica mais técnica e científica, por isso que a parte das perguntas vai ser muito importante, né? Em determinado momento, a gente pede aos espectadores muita atenção no que a gente vai apresentar, que é justamente para que cada um possa formar a sua própria opinião e, no final, possa ter o seu julgamento formado em relação, obviamente, a todo esse fenômeno, né? Que não é um fenômeno novo, né? Os agroglifos não são um fenômeno novo e a história está aí para mostrar para a gente o porquê. Então, os agroglifos se popularizou essa palavra, principalmente na língua latina, né, em português, em espanhol, chamada de agroglifos, né? Assim como as figuras em pedra são os petroglifos, né, ou as formações rochosas, né, são os petroglifos. As pessoas que apresentam marcas na pele se denomina dermoglifos, né? Então, ele tem essa conotação. Mas lá fora, a nível mundial, ele é mais conhecido como crop circles. Crop circles, obviamente, o próprio nome já diz, são círculos das plantações, né? E são círculos das plantações porque a figura geométrica mais comum de se encontrar são círculos, né? São círculos. Por uma questão óbvia, se denominou, obviamente, crop circles. Então, por exemplo, esse crop circle, por exemplo, a gente pode ter uma ideia do tamanho dele, que ele abrange praticamente 3 faixas, né, de eixos de roda dos tratores utilizados para pulverizar a lavoura. De eixo a eixo, basicamente, dependendo da máquina, eu vou chutar aí, pela minha experiência a campo, né, deva ter uns 18 metros, apesar de que já existem máquinas aí com 20 metros, até 22 metros, né, de cada lado, né, de um lado e do outro. Então, a gente tem ali um círculo com diâmetro se aproximando muito dos 50 metros, né? Ele é de 4 de agosto de 2017, foi encontrado uma lavoura em Bidemill Copse, perto de Hannington, Wiltshire, Inglaterra, né? E a Inglaterra é o país dos agroglifos, é o país dos crop circles, e isso vem muito porque nas décadas de 70, 80, que foi praticamente o boom do aparecimento dos crop circles, realmente lá aparecia com muita intensidade, né?
Esse aqui é uma outra formação, a gente pode ver que ele foi feito numa idade bem mais anterior do que o Crop Circle anterior, também Wiltshire, né? Próximo de Lukenheath, né? E Wiltshire, em 1º de setembro. Esse aqui é outro, também Wiltshire, gigantesco também, um pouco menor que os outros, né? Porque a gente pode ver que ele pega praticamente um intervalo de barra só, né? E esse aqui é do dia 18 de setembro, de julho de 2017, também Wiltshire. Eu particularmente escolhi esses porque esses realmente, esse em particular, a gente tem praticamente 1, 2, 3, 4, 5 faixas, quase 6 faixas de aplicação. Eu fiz a medição dele gráfica, a gente tem praticamente ali de 120 metros de ponta a ponta, né? É realmente uma figura enorme e ela tem ali aspectos bastante interessantes que envolve um conjunto de círculos, triângulos, né? E o conjunto desses triângulos acaba formando aí estrelas, acaba formando cubos, né? Eu tenho a impressão que ali há um cubo que também dá para a gente interpretar como um hipercubo, né? E o hipercubo é uma figura geométrica conectada à 4ª dimensão. Então, assim, deve existir uma mensagem nesse fenômeno, né? Nessa figura, para que realmente as proporções colossais e a mistura de figuras geométricas seja tão assim evidente, né? Aí o que acontece? Aí a gente vem para o Brasil, mas eu não quero que ninguém fique triste, porque esses são exemplos de 2020, né? São exemplos de 2020 que foram os dois crop circles que apareceram lá, obviamente, em Santa Catarina, né? Que no Brasil é o foco do fenômeno. Começou em Santa Catarina, como a gente vai ver um pouco mais à frente, no ano de 2008, né? Ao que parece, os círculos que aparecem em Ipuaçu, eles são feitos, obviamente, são confeccionados numa idade bem avançada da cultura do trigo. E depois a gente vai falar também um pouco sobre essas características importantes a serem notadas, né? Quando do advento, do aparecimento dessas figuras, né? A gente tem ali o agroglifo do dia 28 de outubro, né? E o outro dia, aproximadamente dia 13 de outubro, né? Até agora, somente esses dois foram, obviamente, relatados, né? O que a gente precisa, por exemplo, entender da questão dos agroglifos, a gente primeiro precisa entender que não é um fenômeno novo, tá? Os registros de agroglifos começam ali em um tabloide inglês de 1678, que é o demônio das colheitas, né? Ou o demônio ceifador, ou o demônio colhedor também, né? Aonde? Na província de Hertfordshire. Ali no local, no epicentro ali hoje também, que é onde aparecem os agroglifos. Ali é praticamente a região ali onde começa a aparecer e tem vários relatos, né, em relação a isso. Então, essa crônica, na realidade, ela foi escrita em forma de crônica, mas essa história, essa crônica, ela, obviamente, ela foi escrita em cima de um fundo verdadeiro, ou de uma história que se contava na época. Porque quem escreveu o tabloide, quem escreveu essa crônica, obviamente, ele não tirou essa história de qualquer situação. Por quê? Porque ela relata justamente a conversa entre um dono de uma fazenda e um trabalhador que veio se oferecer para poder colher, ajudar ele na colheita. O trabalhador faz o seu preço e o dono não gosta do preço, acha muito caro. E ele diz para o trabalhador que preferiria deixar o demônio colher a pagar o preço que ele está pedindo para poder colher. E aí, obviamente, no outro dia, ali a história conta que o produtor foi ver a sua lavoura e a sua lavoura já estava colhida, né?
em forma de círculos, né, com as plantas todas já amontoadas num canto e em forma de círculos, né, em relação a isso. Os estudiosos eles carimbam essa história como uma espécie de anedota da época, mostrando as questões de relacionamento entre empregador e empregado, certo? Questões sociais ligadas ao valor do trabalho na época, né? Do pagamento, enfim, há essa ligação. Mas, assim, eu queria deixar bem claro que isso acontece em todas as áreas, né? E com o estudo dos agroglifos não é diferente. Sempre há uma segunda história a ser contada. Sempre há um segundo ponto de vista. E isso não quer dizer que a coisa é falsa, ou que é uma mentira, ou que é uma inverdade. Não, muito pelo contrário, até contribui para o amadurecimento e para a coleção de informação em relação a isso, né? Na literatura francesa também tem um relato, esse já é um relato ligado à própria igreja, né? Também citando e falando, né, do aparecimento de círculos em lavouras, né? Quando a gente, por exemplo, traz para os nossos tempos atuais, a gente consegue identificar a presença dos agroglifos até mesmo dentro da própria ciência, né? E dentro da própria ciência, não assim em qualquer situação, ou de um cientista, digamos assim, de forma isolada, ou em qualquer tabloide, ou nas revistas de fofoca, não. A gente consegue encontrar um relato de agroglifo publicado numa edição da Nature, em 4 de novembro de 1869. Tá? Estamos falando aí de um evento sendo relatado, que hoje passa de 140 anos, né, do relato desse evento. E o que acontece? Foi publicado na edição de 29 de julho de 1880, tá? Aqui embaixo, essa pessoa aqui, chamada James Rand Capron, em 23 de julho de 1880, na província de Guildhall, em Guildford, Inglaterra, ele, na sessão em que a Nature tinha uma sessão para que os leitores pudessem, seja eles cientistas ou amadores ou entusiastas, pudessem publicar relatos de fatos extraordinários, né, a qual eles tenham presenciado, ou mesmo de experiências, né, que, enfim, o leitor possa ter passado ou possa ter feito em relação a isso. E o James Rand Capron, ele é um entusiasta da ciência da época e um assíduo leitor da Nature, né? Ele tinha uma assinatura da Nature e ele, inclusive, conhecia o editor dessa fração da revista. E ele mandou, obviamente, para o editor, esse trecho chamado Storms Effect, que seriam efeitos de tempestades. E o que diz ali? Ele diz assim, ele relata que as tempestades sobre essa parte de Surrey, que é a região onde ele estava visitando, né, têm sido ultimamente muito violentas e localizadas, e os efeitos produzidos em alguns casos são curiosos. Visitando a fazenda de um vizinho na noite de quarta-feira, naquela época, dia 21, encontramos em um campo de trigo partes acamadas em manchas visto à distância, algumas manchas circulares. Então, o que ele está relatando? Ele está relatando que ele viu na lavoura de um vizinho de trigo, ao longe, partes em que as plantas estavam acamadas e formando círculos. Estamos falando de 1869. Nós não estamos falando da década de 80, nem da década de 90, nem desse ano. Estamos falando em uma época em que imprensa, em que, enfim, a própria tecnologia ainda estava engatinhando. E os países não tinham uma comunicação entre si, né?
Examinadas mais de perto, ele continua, todas elas apresentavam quase a mesma característica, a saber, alguns caules eretos no centro e alguns caules acamados com suas espigas dispostas uniformemente em uma direção, formando um círculo ao redor do centro, e fora deles uma parte circular com caules que não sofreram acamamento. Para qualquer um que estuda o círculo, sabe que ele está relatando o aparecimento de um crop circle em 1869. Ele fez um rascunho, ou seja, um desenho, ao qual a revista não publicou. Então, eu não consegui resgatar esse rascunho, não consegui ver. Então, ele fez um rascunho, fez um desenho do local, para dar uma ideia, né, como era, né? Citou as características do solo. Então, assim, o relato do Capron, ele chega a essa minúcia de poder citar como que é o solo. E no final, obviamente, ele chega a uma conclusão em que existe hoje essa conclusão. Alguns trabalhos, depois a gente vai mostrar para vocês, chegaram a uma conclusão muito parecida do James, de que as tempestades podem provocar esse tipo de efeito. Agora, sem falar na questão geométrica, tá? A gente não vai tocar nisso. Eu apenas estou dizendo que essas pessoas que chegam a essas conclusões, elas existem, elas têm uma razão para chegar a essas conclusões. Então, ele coloca a culpa nos ventos, na época que estava ocorrendo, e nas chuvas fortes, né? Do qual ele notou. Então, o que acontece? O que a gente pode dizer, o que a gente pode destacar no relato do Capron? Ele atribui as tempestades que assolou a região naquele ano. Ok. Descobriu as figuras à noite, o que dá um certo tempo para a formação do círculo, né? Relata, ou seja, se ele descobriu à noite, é porque ou o círculo já estava formado na noite anterior, ou se formou durante o dia, antes dele descobrir, né? Ele relata a formação de um círculo com plantas eretas no centro, como ele diz ali. A imagem ao lado que vocês estão vendo é mais ou menos o que o Capron observou nesse ano de 1880, como mostra ali. O que ele relata de plantas acamadas e plantas eretas no meio, plantas eretas na borda, é mais ou menos essa visão, certo? Eu peguei essa foto, obviamente, para poder exemplificar o relato do James. Bom, então, o que acontece? Quando a gente estuda os crop circles, quem é da área da agronomia, a primeira coisa que tem que fazer é poder delimitar e poder separar bem o que acontece quando da formação dessas figuras. Então, por exemplo, essa informação é uma informação muito importante. Agora, voltando aqui para o Brasil e para a nossa realidade, a gente sabe, por exemplo, que o agroglifo de Prudentópolis em 2018 e um que apareceu em 2015 em Chopinzinho, que eu vou falar para vocês que eu vou designar como um primeiro evento, e depois eu vou mostrar a foto para vocês de como ele que pelo péssimo estado desse agroglifo, a gente fica até difícil de falar que ele é um agroglifo, mas foi um evento que acabou ocorrendo em 2015, e ele deve ser relatado. Como, mais uma vez, eu faço questão de poder dizer que a gente tem que investigar, seja ele verdadeiro ou falso, não importa, a gente tem que pegar o espectro todo, né, e fazer a investigação em todos. E o agroglifo de Prudentópolis, em 2016, ele, em 2015 e 2016, ele já ocorreu numa fase um pouco mais adiantada, mas não tão adiantada quanto os crop circles que ocorrem em Ipuaçu, em Santa Catarina. Então, são fases distintas os que ocorrem em Santa Catarina e os que estão ocorrendo ou que ocorreram até agora aqui no Paraná. Obviamente, regiões bem distantes e também bem distintas, tá?
Então, assim, como eu havia falado, ó, esse aqui é o de 2015 em Chopinzinho, né? Aí você pode falar, pô, Douglas, mas isso aqui não é um agroglifo, né? Isso aqui alguém pegou uma tábua lá e começou a macetar, e a corda arrebentou também. Eu não vou dizer que não, né? Mas em 2015 foi basicamente o primeiro relato, né, de uma formação, digamos assim, que apareceu numa lavoura. Aí no mesmo ano apareceu aqui em Prudentópolis, né, no Paraná, aqui em Chopinzinho, são cidades distantes, né, em Prudentópolis. No ano anterior apareceu esse aqui que foi o objeto do estudo, né, o objeto do nosso estudo em Prudentópolis em 2016. Em 2017 não teve nenhuma aparição, o fenômeno não deu as caras em 2017. E em 2018 apareceu novamente em Prudentópolis, numa etapa de desenvolvimento da planta completamente diferente dessa, né? E muito próxima dessa. Só que esse aqui, de 2018 em Prudentópolis, não se trata de trigo, muito provavelmente se trata de triticale, tá? Que é uma outra planta, uma outra espécie, diferente do trigo, da aveia, mas que é um cereal também. É um cereal também e geralmente serve para trato de animais, né? E muito provavelmente esse era o objetivo dessa lavoura, porque nem marcas de pulverizador ela tem. Então, muito provavelmente era alguma coisa relacionada à formação de pastos, né? Mas, em 2018, acabou aparecendo, o pessoal da equipe da UFO teve no local, aconteceram, obviamente, algumas coisas que faz a gente pensar que pessoas que não gostam nem de estudar o fenômeno e não gostam de ufologia procuram criar situações, né, para que a ufologia caia nessa questão da chacota, caia nessa questão de credibilidade, mas eles não conseguem, né? Eles não conseguem, então desde 2016 eles tentam e não conseguem. Por quê? Porque a gente procura investigar e procura saber das características do fenômeno. E isso nos dá segurança para poder fazer as interpretações necessárias, certo? Continuando um pouco sobre essa questão da ciência, do estudo dos agroglifos, a gente tem trabalhos, tá, publicados. Esse trabalho aqui na Physiologia Plantarum, tá? É uma revista científica revisada por pares, publicada por Wiley Black, né? Em seu nome reconhecido como Plant Physiology Society, né? Então, a revista publica artigos sobre os aspectos de todos os níveis organizacionais da biologia, vegetal, experimental, desde biofísica, bioquímica, biologia molecular, celular e até ecofisiologia. Então, esse trabalho foi publicado na Physiologia Plantarum em 94 pelo professor Levin Good, que é uma personalidade reconhecida pelos trabalhos de investigação dos agroglifos nos Estados Unidos, na Europa. Ele trouxe revelações importantíssimas do ponto de vista científico, botânico, fisiológico das plantas dentro dos círculos, né? E é assim um pontapé muito importante para poder começar quem tem interesse em começar a estudar essa área, né? Então, o que aconteceu? Ele publicou esse trabalho na Physiologia Plantarum e ele avaliou um conjunto de amostras a partir de informações de ciclos de colheita no Canadá, no Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, tá? A maioria dos quais ocorreram durante as safras de 1990 a 1992. Resumindo as conclusões do trabalho, o conjunto está separado no espaço e no tempo. Ele analisou 80 círculos. Amostragem de 6 a 10 plantas dentro e fora da formação, 300 metros de distância. Colhidas de 1 a 5 dias após a formação. Ou seja, a coleta foi feita de 1 a 5 dias após as formações. Então, existe uma coleta muito próximo do evento e uma coleta mais tardia, né?
E foram feitas medições do tamanho dos nós, do caule, diâmetro dos plasmodesmos, que eu vou explicar para vocês ali o que é, uma figura das células, taxa de germinação das sementes e comprimento do embrião. Ou seja, qual que foi o objetivo do Levengood? Bom, as plantas dentro do círculo, os grãos das plantas dentro do círculo sofrem alguma alteração devido a essa formação, né? Se ela for feita por fraudadores com pedaços de pau e corda, elas vão estar normais. Mas se há alguma coisa envolvida nesse processo, é possível tentar identificar se há alguma influência, né, durante o processo na formação. Então, vamos lá, ó, resumindo, os agroglifos com informações geométricas tal de 2,80 metros, né, nas quais as plantas são achatadas em posição horizontal. No presente trabalho, são apresentadas evidências que indicam que alterações estruturais e celulares ocorrem em plantas expostas nos limites das formações do tipo círculos. Diferenças estas que foram determinadas como significativas estatisticamente, quando comparadas com plantas controle tomadas fora das formações. Bom, ele é um cientista, senhores. Se ele é um cientista, ele fez uma comparação. Plantas dentro do círculo, plantas fora do círculo, e também testemunhas aleatórias, certo? Para poder elucidar e fazer essa comparação. Então, o que são essa questão dos plasmodesmos, que, na minha opinião, foi assim o efeito mais significativo, descobrir essa significância. Por quê? Porque a lavoura é homogênea, a semente é a mesma. As plantas cresceram sob as mesmas condições. A genética é a mesma. Não há dentro do círculo uma genética diferente, fora do círculo. Então, a estrutura morfológica da planta, ela é a mesma. Ela é a mesma, porque a variedade é a mesma. Então, o que eles avaliaram? Aqui, nos grãos, existe uma capa, né? Existe uma capa chamada brácteas, que envolve o grão, e eles pegaram um pedacinho dessas brácteas aqui e avaliaram as células, que é a parte mais exposta, né? Caso ocorra alguma situação de influência energética, é a parte mais exposta. Existem células aqui, e eles avaliaram esse buraquinho, essa protuberância na parede celular das células, né? Chamadas aqui de pontuação, onde passa pequenos tubos. Para que servem esses pequenos tubos? Para que a água ou as substâncias que estão nessa célula possa ser trocada para essa outra célula. Então, o tamanho desses pequenos túbulos são geneticamente determinados. A planta cresce e desenvolve, e no final da colheita ela vai ter o mesmo tamanho. Ela não vai ter um aumento repentino. E principalmente se ela tiver a mesma genética, isso não vai ocorrer. E o que o trabalho identificou? O trabalho identificou que no centro da formação havia um aumento no tamanho desses túbulos, desses plasmodesmos, dessa ligação de célula a célula. E é significativo estatisticamente, provado por essa letrinha diferente. Aqui essa letra é uma letra D. Então, D é diferente de E, e de C, de C, de C, e de B, e de A e de A. Como esses aqui são controles, aqui está dizendo que essas plantas são diferentes dessas testemunhas avaliadas dentro desses 80 círculos do qual ele avaliou. Então, esse é um trabalho publicado, é um estudo científico publicado, mostrando assim, dizendo assim, as plantas no círculo daquela lavoura, dentro do círculo daquela lavoura e no centro, tinham características morfológicas diferentes das plantas fora. Porém, como é possível isso acontecer se é a mesma variedade, se é o mesmo tipo de planta, é a mesma raça de planta, é a mesma variedade? Eis a pergunta, e é justamente isso que eles tentam responder. O trabalho foi tão preciso que eles chegaram à conclusão que a única forma de poder ter uma expansão rápida desse local, a única forma de ter uma expansão rápida desse local é que a planta passe por um estresse de calor, certo? Então, o que ele fez? Ele pegou plantas, obviamente, de uma lavoura comum, pegou essa parte, né, da bráctea, plantas, e fez 30 medições
e provocou um aquecimento com micro-ondas, tá? Para poder verificar se essa micro-ondas, né, essa onda eletromagnética, se essa micro-ondas provocaria essa modificação. E o que ele encontrou? Ele encontrou que a exposição com essa radiação de micro-ondas provoca, sim, é possível provocar, sim, o aumento no diâmetro, mesmo em idade avançada da planta, nesses locais. Essa foi a conclusão que ele chegou. Então, a conclusão principal que ele chegou, o envolvimento de algum tipo de energia eletromagnética no centro da formação, capaz de provocar a mudança morfológica da planta nesse sentido. Isso foi o que o trabalho do professor Levengood chegou. Aí a gente tem outros trabalhos, né? Como, por exemplo, esse publicado também em 99, na Fisiologia Plantarum, que é a dispersão de energias, né? De crop circles pelo mundo, né? Então, esse trabalho ele concluiu que 95% das formações estudadas desde 94 são fruto de vórtices de íons em estado de plasma organizados. Olha só, ele chegou a uma conclusão que alguma coisa é responsável por aplicar um vórtice de íons, só que na temperatura de plasma, e isso não ocorre a queima da lavoura e nem a queima do local, porque nós estamos falando de temperaturas altíssimas quando a gente fala de plasma, né? E que é suficiente para provocar o fenômeno. O conjunto está separado no espaço e no tempo. Eles fizeram uma amostragem de 15 a 20 plantas, estudaram as respostas gravitrópicas dos caules, né? Que é quando o caule começa a levantar depois de acamado, né? E simularam, inclusive, plantas acamadas artificialmente. Essa parte do estudo a gente conseguiu fazer no agroglifo de Prudentópolis em 2016. Por quê? Porque algumas pessoas resolveram fazer um crop circle falso, né? Um crop circle falso, o número 43, que era de um candidato na época, foi um ano de eleição, 2016, né? E eles resolveram fazer um número 43 abaixo da figura. E como isso ocorreu no momento que a gente estava lá, deu oportunidade para a gente poder comparar a recuperação da planta numa formação que até então ela está tida como autêntica pelo pessoal da revista UFO, né? Comparada com esse 43. Então, esse trabalho, por exemplo, ele avaliou diferentes tipos de agroglifos. Ele avaliou agroglifos que tinham formações, né, geométricas, e ele avaliou à direita da tela formações que não tinham um padrão geométrico, tá? Mas que são considerados agroglifos, né? Por isso que muitas vezes o agroglifo às vezes pode não ter uma forma geométrica perfeitinha, tal, mas não deixa de ser um fenômeno a ser estudado, né? Nós não podemos ter esse preconceito, né? Ou formar essa pré-concepção de que se não está bonito geometricamente, trata-se de um agroglifo falso. Não, é preciso investigar. E olha só, são fenômenos diferentes. Por quê? Porque esse aqui, por exemplo, os nós estavam expandidos. Como eles haviam estudado anteriormente, como há uma expansão desses plasmodesmos, desse tubo que liga célula a célula, muito provavelmente aqui a expansão foi tão grande que acabou, obviamente, promovendo um aquecimento muito alto, de alta temperatura da água, e aí ocorre essa expansão desses nós, né? Já nesse agroglifo, que não tem formação, né, geométrica, né? Aqui não tem, isso aqui ele está indicando, por exemplo, os efeitos do ciclone de íons, né, para poder formar essa figura, né, que é uma língua, né? É uma língua aí que acabou unindo as plantas. Mas as plantas, no meio dessa língua, que estão dobradas, elas apresentaram essa característica no nó. O que significa quando a gente vê uma imagem dessa? Quem tem formação em agronomia
tenta buscar uma explicação real para a ocorrência desse tipo de fenômeno, principalmente com plantas nessa idade, entendeu? E aqui a gente está falando de plantas já amadurecidas, de tecidos já envelhecidos, né? Então, a expansão desse nó nessa fase da planta, pelo menos cientificamente, agronomicamente, não há uma explicação plausível, né? A gente não consegue botar culpa num fungo, não consegue botar culpa numa bactéria, na umidade, seja lá o que for, né? E a expansão desses nós aqui, a explosão desses nós, muito menos. Então, ainda dentro desse tema científico, a gente tem aqui o pessoal do BLT, né? O time de pesquisa, né? Comandado aí, capitaneado pela Nancy Talbot, né? Lá em Cambridge, nos Estados Unidos. E eles publicaram trabalhos também, investigações. Esse trabalho aqui é do Levengood, né? Com John Burke, e eles conseguiram descobrir, por exemplo, que dentro de alguns talos de algumas formações que eles estudaram, eles conseguiram descobrir ferro derretido, tá? E de origem meteórica, certo? De origem de fora da Terra, presente em algumas formações, no talo de algumas formações, tá? A Nancy Talbot, do BLT, investigou, obviamente, os círculos americanos, né? Esse aqui é um dos círculos que ela estudou. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que a gente tem aqui o círculo se formou, mas ele se formou, parte aqui pegou a estrada, né? E parte ficou dentro da lavoura. Então, tipo assim, se há uma fraude, por que o fraudador escolheria o pior lugar, né? Em termos de visibilidade para poder produzir esse tipo de figura, né? Ou deixar uma figura incompleta, né? Essa é uma das perguntas, uma pergunta válida, né? É uma das perguntas. Então, o trabalho deles encontraram também no solo partículas ferrosas, tá? Que partindo da distância, partículas ferrosas e partículas magnéticas, que partindo uma distância do centro para a borda, então a distância do epicentro para a borda, há um aumento do magnetismo dessas partículas de forma linear, sendo que no solo natural também é possível encontrar partículas magnéticas de forma natural, minerais magnéticos, né? Como, por exemplo, óxidos de ferro, como a magnetita, por exemplo, que possuem propriedades magnéticas, né? Só que aqui, ó, quando você pega um solo fora ou distante, esse padrão ele obedece à aleatoriedade, que é comum ser aleatório, né? Não é comum naturalmente a gente encontrar uma disposição linear perfeita, né? É comum a gente encontrar na natureza a aleatoriedade, a estatística, né? A gente encontra situações aleatórias, né? Isso é normal encontrar na natureza. Bom, o Brasil. O que a gente pode falar do Brasil? Do Brasil a gente pode falar até agora, até o presente momento, de formações em círculo de plantações de trigo, de triticale, né? Como já ocorreu, né? Eu acho que foram as duas culturas que mais ocorreram. Ocorreu também em Aveia, em Santa Catarina, teve um ano que ocorreu em Aveia, em Santa Catarina. Então, Paraná e Santa Catarina. As primeiras formações no Brasil são de 2008, lá em Ipuaçu, né? Começou com um círculo pequeno em 2008 e ano após ano ocorreu aí um aumento de complexidade, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma formação de 2010 em Ipuaçu, né? A formação de 2015, que eu não fui investigar, eu estava começando, né? A poder observar o fenômeno, mas estiveram equipes lá, investigaram, fizeram análise de solo, fizeram análise de planta, não chegaram a uma conclusão em relação ao solo e à planta, né? E em 2016 eu me dirigi à cidade de Prudentópolis no dia seguinte ao aparecimento da formação e fui poder empreender uma metodologia para poder analisar e poder estudar.
que acontece em 2016, o que aconteceu em 2016 foi que diferentes grupos atuaram no estudo desse agroglifo e acabaram gerando informações diferentes, e esses grupos até então não se conheciam. Eu não conhecia o pessoal da UFO, pessoalmente, obviamente, né? Não tinha um contato deles, não conhecia, mas eu conhecia a revista, conhecia o Gevaer, enfim, por causa da revista. O Alcides Cores, que é o técnico em telecomunicações, eu também não conhecia ele, e ele acabou participando também de forma efetiva na pesquisa em outra data, então a gente não se encontrou lá. Então, os resultados compilados, eles vistos sob uma ótica do todo, eles são interessantes, eles são intrigantes. Por quê? Porque não há uma combinação, não existe uma combinação entre essas pessoas, até mesmo porque as áreas são completamente distintas, né? O pessoal da UFO fazendo a autenticação, fazendo o laudo com o Tony, eu fazendo a parte de coleta de solo, folha, algumas medições, o Alcides entrando com a questão de medição eletromagnética, que também é importante nesse processo, né? Nesse processo. Então, juntamente com a equipe da UFO, né, 2 outras pessoas de forma particular realizaram as investigações, né? Eu, aqui de Foz do Iguaçu, técnico em telecomunicações do Alcides Cores de Curitiba. Algumas amostras que o pessoal da UFO coletou foram enviadas para o professor Fernando e para a professora Nádia, que são, obviamente, especialistas e pai da matéria em relação a conhecimento de microbiologia, né? O professor Fernando é engenheiro, né? Dá aula aí um curso na Universidade de São Carlos, né? E a professora Nádia é doutora em microbiologia. Então, eles receberam essas amostras e fizeram a avaliação. Fizeram avaliação microbiológica, como diz, enfim, como tem que ser. Obviamente que na época se levantou algumas questões, e essas questões só aparecem depois que o trabalho está feito, obviamente. Não que o trabalho pudesse ser feito dessa forma, ele poderia ser feito dessa forma, mas o que se apresentou no momento foi o que foi possível. E o que foi possível fazer dessa forma, se esperaria resultados completamente diferentes dos resultados que foram encontrados. Esse é um ponto que o pessoal não entende nos resultados dessas análises. O pessoal não entende, tá? A ufologia hoje parece que há uma divisão clara, né? De alguns contra outros, né? Isso faz mal. E na época também tinha. Mas também os resultados não estão aí para convencer ninguém. O importante é que cada um possa tirar a sua própria conclusão. Eu vou falar da minha parte, eu vou falar, e a parte dos outros, eu apenas vou comentar resumidamente os resultados. Então, na minha parte, o que foi? Eu coletei aproximadamente 40 plantas por ponto, os pontos em azul ali, certo? Então, eu peguei dos 2 círculos aqui e próximo, no meio praticamente, de cada pétala, né? Eu não peguei no centro aqui, eu peguei no meio de cada pétala. E cerca de 1 quilo de solo, para poder fazer as análises de solo, né? E o que a gente, primeiramente, chegou a uma conclusão, que foi uma conclusão importante. Por que foi uma conclusão importante? Porque, veja bem, há um padrão nesse agroglifo de Prudentópolis, existia um padrão de escolha do local, certo? Por quê? Porque como a gente coletou as amostras aqui e aqui no centro, né? E esse aqui é um resultado da média dessas amostras que foram coletadas, e depois a gente coletou 130 metros fora, tá? Essa marcação tá fora de escala, tá, gente? O 130 metros ele não pega aqui, não, ele vai bem mais para cá. Mas eu estou apenas indicando que foi 130 metros fora, certo? A gente até sofreu algumas críticas, né, de alguns espertos aí na ufologia do Brasil,
que disse para mim, pô, lá na tua figura de 130 metros, mas eu medi, não tem. Mas foi só um exemplo, a minha intenção não foi colocar em escala, né? Mas é assim, a ufologia hoje está assim, né? Pessoas indagam mais sobre o trabalho dos outros do que faz o trabalho mesmo. Então, o que acontece? Os teores de alumínio, desses pontos, a média desses pontos coletados, foram extremamente altos em relação a fora, na lavoura comum, no solo comum, nas plantas onde não tinha a figura, distante da figura. Mas veja bem, para quem trabalha com agricultura, para quem conhece de agronomia, sabe que essa mancha aqui, ó, né, de plantas amareladas, que há até um determinado raleio de plantas, muitas plantas acabam nem nascendo nessa área, deixando essa parte aqui vulgarmente chamada de uma área careca, né, da lavoura, porque falta planta aqui. Isso aqui, essa mancha, ela é uma mancha caracterizada pela presença de alto conteúdo de alumínio no solo. Então, pela foto, um agrônomo já pode falar, opa, mas ali tem uma particularidade, tem uma mancha de alumínio. Tem uma mancha de alumínio. Então, esse resultado aqui, ele não foi devido à formação, ao aparecimento da figura. Ele foi devido a condições naturais da lavoura, que naquele ponto a quantidade de alumínio era muito alta. E isso trouxe o quê? Isso traz o quê? Do ponto de vista de fisiologia da planta, isso traz implicações em outros elementos, principalmente os elementos metálicos na planta. Cobre, zinco, manganês. Então, isso é um indicativo de que ali é um local escolhido, certo? De certa forma, escolhido, porque a lavoura ela é uma área de 30 hectares e todo o restante, dentro desses aproximadamente 900 metros quadrados, os outros 20 e poucos mil metros quadrados de lavoura estavam em perfeitas condições de desenvolvimento. Em perfeitas condições de desenvolvimento. Que uma figura feita nesses locais e nessa fase poderia ser muito mais vistosa. E não foi isso que aconteceu, tá? Isso são algumas conclusões, algumas perguntas que a gente se faz mediante a essas conclusões. E o que acontece? Quais as consequências de um solo com mais alumínio? Olha aqui, ó. Agroglifo, o solo do agroglifo, certo? Teores de ferro no solo, um pouco a mais do que no solo de 130 metros. Porém, o ferro na folha das plantas em pés e das plantas acamadas dentro do agroglifo, praticamente dá para a gente 240, 204, a gente diz que ele quase dobra na folha de plantas normais, fora do agroglifo. Muito ferro dentro das plantas. Por quê? Porque elas estavam se desenvolvendo num local onde o teor de alumínio era maior. Mas então as plantas precisam ter determinadas características para que um agroglifo apareça. E olha, quando a gente vê os teores de hidrogênio, que é também um elemento importante, que a gente consegue identificar a questão de presença ou não, de acidez ou não no solo, a gente percebe que, de forma lógica, essa é uma consequência da presença do alumínio, de que os teores eram 14% maiores de hidrogênio. Isso é muito importante porque esse dado desse trabalho do hidrogênio, ele corrobora com o trabalho inglês feito na década de 80 dentro de alguns agroglifos que apareceram lá na Inglaterra, e que ele conclui que algumas figuras, quase que a maioria das figuras, elas estavam o solo onde elas estavam tinham teores de alumínio muito elevadas. Mas isso é um resultado da década de 80. Então, há uma certa, se corroborou, entendeu? Esse resultado em relação a este ano. Análise do fototropismo. Esse fototropismo é justamente essa capacidade que a planta tem de poder expandir os nós
e poder mudar a inclinação dela quando ela sofre um estresse de amassamento ou acamamento. Então, isso é natural, senhores. Esse processo ocorre nas linhas aqui, as plantas próximas das linhas aqui, que sofrem algum acamamento, quase todas elas apresentam esse desvio desse nó aqui, buscando o quê? Buscando, obviamente, a luz solar, buscando a melhor face de exposição dos raios eletromagnéticos vindos do Sol. E para nossa sorte ou não, esse pessoal aqui embaixo, aqui, eu dou créditos, obviamente, ao Tony, né, que conseguiu essa foto, o pessoal da revista UFO, alguém tirou uma foto do pessoal vindo ali no horário de meio-dia, mais ou menos, ali, montando, né, fazendo o 43, né? Então, a gente aqui, ó, por essa foto, a gente sabe que o 43 foi produzido com um pedaço de pau e uma corda, né? Foram lá e fizeram. E o que a gente fez? A gente comparou, obviamente, essa recuperação e o ângulo que as plantas tinham. E qual foi o objetivo de comparar o ângulo? A gente espera que as plantas tenham uma resposta. Uma planta de trigo plantada numa lavoura, a gente espera que ela tenha uma resposta muito parecida, porque as genéticas são muito parecidas. E quando a gente analisa um trecho de uma distância curta dentro de uma lavoura, a gente pode contar com uma determinada igualdade em termos de condições químicas do solo. E as plantas ali, elas competem entre elas de igual para igual. Então, a gente espera respostas, muitas vezes, as respostas não são assim tão homogêneas dentro desse ambiente de lavoura. Então, o fototropismo ele pode ser diferente quando você tem esse acamamento artificial. E se isso acontecer no agroglifo, pode ser um indício também que mostre que algo tem ali de diferente. E o que aconteceu? A gente fez a medição do ângulo do quinto nó, tá? Que mostra aqui que é o primeiro ponto de recuperação que mostra aqui que o caule pode ter. Então, as plantas do agroglifo, elas tinham aqui um ângulo, tá? Um ângulo do quinto nó cerca aqui de 20 graus, tá? Que foi 34% superior das plantas do 43, tá? E foi 62% superior do que das plantas que estavam a 130 metros e que foram coletadas próximos a uma marca de trator, que a gente sabe que foram parcialmente amassadas pelo trator e que apresentavam essa inclinação. Então, veja bem, a diferença entre esse e esse já é algo, vamos dizer assim, algo interessante, porque a recuperação aqui que foi bem menor, 9 graus, perto de 15 graus. E esses dois aqui, ó, a planta do agroglifo 43, eles tiveram algumas horas de diferença. O processo de acamamento foi de algumas horas de diferença, né? Mas eles apresentaram uma distância, digamos assim, até significativa, cerca de 5 graus e pouquinho, 6 graus e alguma coisa. Agora, o importante a gente saber também elucidar o quanto é de padrão, o padrão desse ângulo em relação às plantas do 43. E olha aqui o que a gente encontrou. A gente mediu aqui o ângulo das plantas do crop circle, do agroglifo, certo? Utilizando um programa gráfico, obviamente, tendo todas as medidas, a gente mediu esse ângulo, colocou esses dados, comparado com esses dados, sob um escrutínio estatístico e descobriu que a constância e a homogeneidade da recuperação dos ângulos dessa parte aqui são muito mais significativas. A recuperação do ângulo, os ângulos são muito mais iguais, ângulos de recuperação são muito mais iguais das plantas do agroglifo do que
das plantas acamadas artificialmente, com um pedaço de pau e corda, que foram as plantas que formaram 43. É estatístico, está aqui, ó. A gente encontrou um valor, obviamente, de 0, certo? Com alfa de 0,05. Significa o quê? É que nem as pesquisas de políticas, né? 95% de chances, certo? De que esses dados representem uma homogeneidade maior na recuperação das plantas do agroglifo do que das plantas acamadas artificialmente. Um grupo de amostragem aí total de 83 plantas, mais 40 plantas do agroglifo e 40 plantas dentro do 43, cerca de 80 plantas, né? Então, essa análise, ela também é interessante, porque assim, essa dobra é a dobra que a gente encontrou nas plantas do agroglifo, dentro do agroglifo, certo? É uma dobra que a gente chama aqui uma dobra seca, né? Uma dobra seca porque ela é desprovida de um certo esmagamento do talo nessa região. Há apenas um esmagamento realmente no ponto em que ela forma os 90 graus. E uma coisa muito importante que a gente também identificou em algumas plantas é um determinado levantamento do sistema radicular. O que não é comum. Por que não é comum? Porque num amassamento com tábua, a gente espera um esgaçamento dessa região e a gente não espera esse levantamento porque, mesmo usando uma tábua, não há uma força de alavanca suficiente para arrancar essa planta aqui, tá? E isso foi um fato que a gente observou lá, andando no agroglifo. Quando você compara, por exemplo, com as plantas do 43, tu vê muitas plantas assim, ó, esgaçadas, certo? E a altura da dobra maior, né? Claro, você está fazendo ali uma figura, você está com pressa, né? Está olhando para os lados, tá de dia, né? Então você precisa terminar. Então, obviamente, que o trabalho acaba, obviamente, apresentando algumas particularidades. E esse aumento, essa altura, não há aqui um arrancamento, ó. A gente não percebe que há um arrancamento das plantas, né? Como a gente observou aqui das plantas do agroglifo. Então, olha assim, a gente analisou o ângulo, certo? O ângulo estatisticamente é diferente. Alguma coisa faz com que as plantas do agroglifo tenham uma recuperação mais rápida e mais em conjunto, certo? Cada planta se recuperando ao mesmo tempo. Estamos falando de uma área aí de aproximadamente 900 metros quadrados de planta tombada, certo? E aí a altura onde deu o corte também teve uma diferença estatística. Foi muito mais rente ao solo nas plantas do agroglifo, essa distância aqui, muito mais rente do que nas plantas do 43. Nas plantas do 43, tá? Conclusões. O local onde apareceu o círculo possui propriedades químicas do solo distintas de regiões distantes até 130 metros. Fato. Foi o agroglifo que provocou essas mudanças químicas? Não, não foi. Mas o local apresentava condições químicas diferentes do restante da lavoura. Então é possível que o local tenha sido escolhido para se produzir a figura, tá? O fototropismo, a resposta do fototropismo está atípica devido ao pouco tempo de luz entre um evento e outro. Então, assim, o 43 ele teve pouco tempo de luz para poder se recuperar, certo? Mas essa desigualdade, ela deveria ser a mesma para as plantas do agroglifo, entendeu? Por quê? Porque eles tiveram pouco tempo de luz também. Um tempo não tão significativo de luz para poder fazer essa recuperação. E outra coisa que fica a pergunta é por que essa igualdade, essa simultaneidade dessa recuperação das plantas, sendo que em situações
normais, como o pisamento, o amassamento por passagem de trator, ou mesmo o amassamento mecânico com tábua, como é o caso do 43, mostra que essa disparidade é o real, né? É o fato real que deve acontecer. E as dobras no caule do círculo são, a princípios, a gente conclui que são mais precisas, porque elas foram mais próximas do nível do solo, tá? Do que das plantas do 43. Agora a gente vai comentar um pouco sobre os resultados da microbiologia, tá? Por quê? Porque se comentou muita coisa na época, porém a gente conseguiu fazer uma avaliação que na época não foi feita, que é justamente a taxa de crescimento, né? Ou a taxa de ocupação da placa desse fungo que é natural aparecer, né? Nessas condições, apareceram na placa. Então, como eu havia comentado, essas amostras foi enviado pelo pessoal da equipe da revista UFO para São Carlos. Eles receberam a amostra, fizeram, obviamente, o que precisa ser feito dentro de um protocolo de recebimento de amostra e colocaram para incubação essas partes, as partes das plantas que foram enviadas, né? Então, foram enviadas plantas que foi possível tirar os nós, né? Os nós, foram analisadas espigas também, né? Das plantas e foram analisadas partes dos caules também dessas plantas. Então, o que eles avaliaram? Eles avaliaram plantas dentro e plantas fora, né? No nó da dobra, logo no ponto de dobra, né? E também no quinto nó. Lá no quinto nó, que para uma planta acamada é o nó que mais busca a inclinação, acaba sofrendo a maior inclinação. Quais foram os resultados? O resultado da microbiologia, ou seja, da contaminação, do quanto de contaminação existia nesse quinto nó, ele foi avaliado em duas temperaturas. O crescimento desse fungo foi avaliado em duas temperaturas, 28 e 37 graus, né? Uma temperatura padrão de 28 graus para estimular o crescimento do fungo e 37 para dar mais energia térmica para que ele possa, enfim, se desenvolver de forma mais pronunciada, né? E os resultados do solo, tá? Os resultados do solo, o solo dentro do agroglifo e o solo das plantas em pé, né? Também avaliado em 28 e 37 graus, aqui o crescimento da placa. Mas o que interessa? Interessa que... E foi avaliado o nó da dobra, tá? O nó da dobra. No nó da dobra, senhores, não foi identificado nenhum crescimento microbiológico, nem a 28 e nem a 37 graus. Isso aqui é algo muito particular. Por quê? Porque geralmente nessa dobra há um esgaçamento e um rompimento de vasos condutores de açúcares dentro da planta. E como que você pode ter açúcar aqui próximo ao solo, que é rico em fungos, bactérias, enfim, em vida, né? E você faz uma placa e você não identifica nenhum tipo de crescimento, né? Ah, mas isso aí pode ser explicado porque a planta produz antibióticos naturais. Ótimo, produz antibióticos naturais. Mas eu acho que não é o caso. Por quê? Porque aqui você teve um esgaçamento e muito provavelmente um vazamento significativo de açúcares. E, na minha opinião, os antibióticos naturais não seriam aí suficientes para poder parar 100%, principalmente a 37 graus, esse desenvolvimento. Mas o que interessa? Interessa essa análise aqui, ó. Eu preciso que vocês me acompanhem. A parte de baixo é o solo fora do agroglifo em duas temperaturas, 28 e 37 graus. A parte de cima é o solo dentro do agroglifo, no centro, a 28 e 37 graus. Quando a gente compara o solo, o crescimento dos micro-organismos na placa, o crescimento na placa dos micro-organismos no solo fora do agroglifo, a gente tem um crescimento a 28 graus de 40%, ou seja, 40% da área da placa teve algum crescimento de micro-organismo,
E quando a gente pula para 37 graus, a gente tem um aumento de quase 2 vezes nesse crescimento, porque a área da placa ela fica cerca de 76% tomada pelos fungos. Tomada pelos fungos, certo? Isso aqui é natural. Isso aqui é o que a gente espera que ocorra. Por quê? Porque esse fungo é um fungo natural do ambiente e ele vai se desenvolver mais quando você aumenta a temperatura. É natural. Ótimo, vamos ver o que aconteceu no solo dentro do agroglifo, no centro do agroglifo. Bom, levando em conta que o fungo é o mesmo, o ambiente é o mesmo, a contaminação é a mesma lavoura, ela teve tráfego de máquinas, então as máquinas espalharam esses fungos pela lavoura. O crescimento a 28 graus no centro do agroglifo, ele foi de apenas 3%. Quando comparado com o crescimento a 28 graus fora do agroglifo, há uma redução de 37% no crescimento desses fungos. Crescimento de placa, certo? É o mesmo fungo. As condições são as mesmas. Quando você compara esse solo aqui dentro do agroglifo e passa ele para 37 graus, o crescimento passa, certo? De 3% e vai para 58%. Um aumento de 19 vezes. Que significa um aumento de 10 vezes em relação ao solo fora. Então a gente tem um resultado ambíguo, senhores. No mínimo curioso. A gente tem que, quando o solo fora do agroglifo aumenta a temperatura, ele cresce 2 vezes, mas quando está dentro do agroglifo e aumenta a temperatura, ele cresce quase 20 vezes. O solo dentro do agroglifo tem menos crescimento em relação ao solo fora na mesma temperatura. Mas quando a gente avalia a temperatura dentro do agroglifo e as amostras dentro do agroglifo, há um salto de crescimento de fungos. Que conclusão que a gente pode tirar? A gente pode tirar uma conclusão de que há um efeito vivificador dos micro-organismos dentro do agroglifo. Apesar de que, na temperatura mais baixa, não há um crescimento, não há a visão desse crescimento em relação ao solo fora e dentro, mas dentro do agroglifo se mostrou que as células fúngicas cresceram muito mais, porque estamos comparando nas mesmas condições que o solo fora. 2 vezes, 1,9 vezes e 19 vezes. O resultado da dobra, não houve crescimento. Isso não sei, sem explicação. É um local com mais açúcar, é um local próximo do solo, deveria explodir a contaminação, mas não teve crescimento. E a anomalia eletromagnética medida pelo Alcides, ele fez o seguinte, ele foi lá com um equipamento de medição de ondas eletromagnéticas, de radiação eletromagnética, tá? E no ponto central, na região da figura, em um determinado instante da medição, ele se deparou com um aumento, com uma intensidade de sinal, né, de menos 27,1 decibéis, né, que imediatamente crescia para menos 37, e aqui nesse caso, quanto menor o número, maior é a intensidade de radiação, menos 37, menos 38, menos 39, menos 46, e ele alcançou a registrar até menos 64. E depois caía. Significa o que o Alcides está dizendo assim, ó, no centro da figura, a frequência de aumento e elevação desses pulsos eletromagnéticos tem um padrão, um padrão de altos e baixos. É um padrão que vai, aumenta, diminui, vai, aumenta e diminui. Ele descobriu fazendo essas medições. E ó, no centro da figura e nas suas imediações, a leitura da densidade da potência, em certo momento, registrou um valor máximo de 141,8 miliwatts por metro quadrado, o que nos fornece uma indicação da quantidade de energia eletromagnética que estava presente no local, pelo menos naquele momento. Olha só, a título comparativo, basta dizer que em um apartamento, em meio à cidade,
cercado por outros apartamentos e equipamentos com Wi-Fi, telefone, a própria rede de luz, de luz, né, de energia, cercado por sem outras fontes emissoras, inclusive bem próximo a uma antena de telefonia celular de uma estação rádio base, o nível máximo medido é em torno de 40 miliwatts por metro quadrado. Senhores, ele está dizendo assim, ó, por que no centro do agroglifo, no meio do campo, com uma antena de telefone celular distante a 5 quilômetros, mais próxima de distância, quase 5 quilômetros, há uma intensidade de energia eletromagnética que ela é mais de 3 vezes maior do que numa situação dentro de uma cidade, que possui Wi-Fi, possui sinal, possui, enfim, tantas interferências que a gente possa imaginar. Esse é um ponto importante a ser respondido. Bom, olha ali, ó, a antena mais próxima, está ali 4,24. Aqui foi o local do agroglifo e aqui o centro, ou seja, a antena mais próxima, né? Longe. E agora a gente vai fazer outras interpretações para não alongar muito no tema, outras interpretações possíveis de todo esse processo, de todo esse estudo. Então, em 2016, todos esses dados foram publicados, certo? Foram apresentados em alguns congressos de forma separadas, mas esses dados não podem ser observados e lidos de forma separadas, eles precisam sempre ser interpretados de forma conjuntas. E a pergunta que deve se fazer é: qual a probabilidade de que esses dados tenham uma convergência, que eles façam uma convergência entre eles, da forma como eles foram feitos, da forma como foi coletado, qual é a probabilidade disso acontecer? Então, agora a gente passa por um tema de interpretação dos agroglifos. Por quê? Porque, além de todos esses resultados que foram observados, fica o quê? Fica a questão da imagem, da figura, né? Então, por exemplo, a gente pode, dentro desses padrões de figuras, a gente pode fazer algumas interpretações associadas ao nosso conhecimento, o conhecimento que a humanidade já tem, de matemática, principalmente, geometria, principalmente. Eu vou dar um exemplo de figura geométrica que possui a sua matemática definida já há muito tempo. A Lane-Scata, ela é tida como a curva do infinito. Ela foi desenvolvida, obviamente, por John Wallis em 1616, e ela é a curva do infinito. Ela faz o sinal do infinito, né? O sinal do infinito, né? Que pode ser interpretado também como uma serpente que abocanha o próprio rabo, né? E para construir essas curvas, essa figura, é só usar essa fórmula matemática. É uma função matemática que representa essa forma geométrica, certo? A sucessão de Fibonacci, ela foi desenvolvida pelo matemático Leonardo de Pisa, né, muito conhecido como Fibonacci, em 1170, e é uma sucessão de números naturais, onde cada termo é a soma dos termos anteriores. Então, por exemplo, assim, o 2, aqui no quadrado, ele é derivado da soma de 1 mais 1. O 3, ele é derivado da soma de 2 mais 1, né? O 5, ele aparece porque você soma 3 mais 2, e assim sucessivamente. Então Fibonacci, ele teve essa sacada e desenvolveu essa sequência. E o que é mais curioso é que, na natureza, em algumas situações, essa sequência Fibonacci aparece. Então, tipo assim, a sequência, ela leva o nome de Fibonacci, mas ela é uma sequência da geometria natural, da geometria com que a natureza constrói as coisas, né? E Fibonacci simplesmente colocou isso no âmbito da nossa interpretação matemática, né? A curva de Gosper ou ilha de Gosper, né? A curva de Gosper ou ilha de Gosper, desenvolvida por Bill Gosper em 1943, é o estudo dos fractais. Então, por exemplo, se o agroglifo apresenta um padrão fractal,
o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as fórmulas de estudo dos fractais e vai tentar avaliar a forma desse fractal dentro do agroglifo para ver se ele obedece essa linguagem matemática, entendeu? Ou seja, essa análise ela precisa ser feita. Por que ela precisa ser feita? Não importa, a gente não está discutindo a falsidade ou a veracidade de uma formação. Mesmo se ela for falsa, vamos ver o que essa pessoa que construiu esse agroglifo, que tipo de habilidade que ela tem para poder imprimir uma formação que possa se encaixar dentro de um sistema matemático. Então, isso é interessante poder conhecer esse processo, entendeu? E poder desvendar essa situação. Ainda em fractais, nós temos aqui o fractal de Mandelbrot, né? Mandelbrot, né? Ele criou o termo fractal, que significa fracionado, e é simplesmente o estudo da matemática da geometria irregular, ou seja, às vezes tem crop circle que apresenta uma geometria que parece que não segue, né, uma certa regularidade, e é isso que a gente deve estudar. Esse outro importante contribuidor é o Albrecht Dürer, né? Que ele foi um importante renascentista, né? Alemão, e ele desenvolveu a espiral que leva o seu nome, né? Que é a espiral de Duryea, né? Onde essa espiral ela é feita e ela é montada só por proporções áureas. As proporções áureas elas foram usadas nas construções antigas desde sempre, né? Tá aí o Paternum, tá aí as pirâmides do Egito, e o Dürer, ele simplesmente pegou uma sacada que ele também descobriu que algumas formas da natureza seguem essa proporção, algumas espirais de formas da natureza seguem essa proporção áurea, que é algo muito, muito importante de ser estudado também, porque atingir essas proporções requer uma habilidade matemática e geométrica muito grande, né? Muito grande. E aqui, para a gente poder também não esquecer e poder também falar sobre o Gerald Stanley Hawkins, ele desenvolveu 4 teoremas e ele aplicou o estudo desses teoremas no estudo dos crop circles da década de 70, da década de 80 e também uma parte da década de 90. Então, ele desenvolveu 4 teoremas. Existe um 5º teorema que não foi desenvolvido ainda, mas tem 4 teoremas já formados, aonde ele faz uma correlação matemática com a proporção existente das figuras geométricas existentes dentro dessas figuras. E o que acontece com essa proporção? Acontece que ele encontrou algumas relações diatômicas ligadas à teoria da música. O que significa? Por exemplo, o teorema 1, se existe um agroglifo que cumpre o teorema 1, que diz que há algumas figuras que cumprem essa relação dentro do teorema 1, o valor numérico ele gera uma nota diatômica que é o Fá, né? Eu falando aqui para vocês Fá fica difícil, a gente tem que escutar, né, o que seria o Fá. Então eu vou rodar aqui para vocês terem uma ideia o que seria um agroglifo onde se encontra uma relação diatômica que geraria uma nota musical Fá. Então ele teria mais ou menos esse som. Deu para escutar, Diego? Ok. Vou de novo, então. Deu para escutar, sim. Ok. Esse é o Fá. Se for o teorema 2, ele vai dar basicamente 2 notas, tá? Um Dó com uma spin ali, que é em termos de altitude da escala, né? Um negócio de música lá, e um Sol. Então, o Dó seria esse. E se for um Sol, se for o teorema 3, é um Dó, diferente do outro acima,
E se ele repetir 4 vezes no crop circle, 4 vezes encontrar essa relação, ele vai se transformar nesse dó 4 aspinha e no si 4 aspas. Então, o primeiro dó seria esse. O outro dó seria esse. E o si seria esse. E o último, o quarto teorema, geraria um Fá, né? Que representaria por essa nota. E aí, o que acontece? Travou aqui uma coisa aqui, vamos ver. Então, o que acontece? Essa já é uma possível linha de interpretação do que pode significar essas figuras fornecidas, obviamente, em relação à aplicação desses teoremas. Então, a gente pegou o Crop Circle de 2016, fez uma análise geométrica dele, né? Procurou o teorema que melhor poderia representar essa relação e descobriu que o teorema 3 de Hawkins é um teorema que pode ser aplicado nessas relações. E qual que é a relação? A relação que a gente busca é justamente a relação entre esse círculo menor aqui e o anel que circunda. O círculo menor tem a flor da vida impressa, e o anel que circunda o círculo, que é o círculo maior, que o menor está 5 inscrito, né? Ele margeia 3 esferas com tamanhos diferentes, tá? Então, se a gente encontrar a relação de 2, entendeu? A gente vai encontrar a nota dó com uma aspinha. E se tiver 2 vezes, se a gente conseguir encontrar que esse círculo tem essa relação, esse com esse, encontrar o número 4, aí vai ser 2 notas musicais. E o que a gente descobriu nesse estudo? A gente descobriu, por coincidência ou não, que há uma relação, há um teorema de Hawkins que cumpre perfeitamente. Por quê? Porque a razão entre as áreas, que ele diz que tem que ser 2, o valor que a gente encontrou foi 1,999899 e assim vai, quantas casas vocês quiserem. Que é basicamente 2, número inteiro. Por quê? Porque só não foi 2 porque eu usei 2 casas, mas se eu crescer as casas aqui, ó, esse número aqui, obviamente, vai tender a 2. Então, o agroglifo de 2016 de Prudentópolis cumpriu o terceiro teorema de Hawkins. É coincidência? Pode ser. Dizem alguns que é coincidência. Então, se ele cumpre o terceiro teorema, a nota que sai, que está saindo desse agroglifo, seria essa aqui. Que foi justamente a nota correspondente ao teorema. Olha, segundo Hawkins, para isso acontecer, para chegar aqui, vir uma pessoa, fazer essa figura e fazer com que a área desse círculo corresponda 2 vezes a área desse outro, de forma matemática precisa, há uma probabilidade de 1 para 25 mil disso acontecer. E a pessoa tem que ter essa probabilidade num horário que não tenha ninguém passando ali perto. Tem que ser um horário que ninguém veja. Então, ele vai ter um tempo mais curto para poder se encaixar dentro dessa probabilidade. E aí a gente fez uma avaliação desse agroglifo de Ipuaçu, também buscando encontrar uma relação dentro do teorema de Hawkins
para ver se há alguma pureza matemática, alguma pureza geométrica que possa explicar. O que acontece? A gente pegou esse croquis, foi fornecido pelo pessoal da equipe UFO, que foi lá, a única equipe que foi lá e mediu, fez as medições e passou os dados, entendeu? Algo muito, muito importante, porque sem o trabalho desse pessoal, a gente não consegue fazer essas análises, né? Então, foi muito importante que eles fizeram. E eles geraram esse croquis com as medidas do triângulo, né? Com as medidas da circunferência e da largura das ruas, né? Foram lá, fizeram a medição. Aí a gente aplicou o teorema de Hawkins. E a gente não conseguiu encaixar nenhum desses teoremas aqui dentro dessa figura. Não há a menor possibilidade. E por que não há a menor possibilidade? Porque o teorema de Hawkins trata de figuras proporcionais que já foram encontradas em outros agroglifos, na Europa, nos Estados Unidos, que seguiram o mesmo padrão. Triângulos, círculos que possuem proporções, muitas vezes proporções áureas, ou proporções que fecham em números inteiros, né? E esse agroglifo aqui, ele não possui. Por quê? Porque um lado do triângulo tem 45 e os outros dois são diferentes. Então, ele tem dois lados iguais e um lado diferente. Então, ele não é um triângulo equilátero, é um triângulo isósceles, com dois lados iguais. E para que ocorra a interação ou o cumprimento de qualquer um desses teoremas, eu preciso ter triângulos aqui que sejam proporcionais entre os lados, e isso automaticamente vai conectar as outras formas geométricas. É isso que o teorema diz, aonde a gente pode cumprir. Mas então, o que faltou para ser um triângulo equilátero? Agora a gente vai avaliar sob o ponto de vista de uma, digamos, possível fraude, vamos dizer assim. Vamos discutir uma possível fraude, né? Então, aqui, ó, por exemplo, a circunferência que abarca esse triângulo, ela tem aí uma medida de 49 metros, quase 50 metros, tá? E a diferença entre os lados é de aproximadamente 2,5 metros para chegar a 45. Se fosse fazer um equilátero, né? Esse aqui teria que ser 45, esse aqui teria que ser 45, ou esse aqui teria que ser 42,5. Isso dá, em números de linhas de plantio, cerca de 14, quase 15 linhas a menos. Então, faltou 15 linhas de trigo aqui para que isso aqui pudesse cumprir, formar um triângulo equilátero. Quando a gente avalia sobre os dois pontos de vista, se eu tiver um triângulo equilátero de 45 ou um triângulo equilátero de 42,5, eu tenho uma diferença aqui de diâmetro do anel de diferente, esse aqui, porque daí esse anel seria diferente, de 2 metros a mais, esse anel deveria crescer 2 metros a mais, ou, se fosse escolher 42,5, esse anel deveria ter que ser 50 centímetros a menos de diâmetro. E aí a gente levanta a hipótese. Então, se for uma fraude, esse fraudador ele é muito ruim de geometria. Muito ruim. E ele não conseguiu, com pau, com, sei lá, corda, fazer a medição proporcional que a gente espera numa figura pura. Por quê? Por que eu digo isso, senhores? Porque isso já é conhecido, essa pureza matemática, essa qualidade, digamos assim, de forma, de figuras, de triângulos, da intersecção entre os triângulos, entre as circunferências dentro dos agroglifos. Então, esse é um método interessante para a gente poder avaliar as formações sobre esse ponto de vista e sobre essa ótica, né? E que conclusões a gente pode tirar? Bom, a gente pode tirar, a gente está finalizando já, a gente pode tirar que o solo do círculo com possui características específicas como alto conteúdo de alumínio, hidrogênio e outros metais. O que eu estou dizendo é que o agroglifo de 2016 foi escolhido o local para que a figura pudesse surgir. Por quê? Porque se vê nas figuras, nas fotos, de que ali é um local particular em termos de fertilidade do solo, conteúdo de nutrientes. As plantas com os tecidos com maiores concentrações de metais, ferro, alumínio, cobre e zinco. A gente deve fazer uma correlação de que plantas com mais ferro, alumínio, cobre e zinco
possa favorecer algum tipo de circulação de energia, por exemplo. São hipóteses que a gente tem que levantar nesse momento. As respostas foram atípicas do fototropismo. Há pessoas que dizem que não são atípicas. Essa espontaneidade, essa aleatoriedade é comum. Algumas pessoas dizem que é comum, mas tudo bem, é uma opinião. O solo dentro do círculo ocorreu uma redução de atividade microbiana com 28 graus. E repentino aumento da atividade microbiana quando avaliado a temperatura de 37 graus. Só o solo dentro do agroglifo teve uma explosão de crescimento microbiano avassalador quando avaliado em 37 graus. O solo fora do agroglifo, o crescimento a 37 graus foi padrão. Mas e por que aconteceu isso? Sem atividade microbiana no ponto da dobra, que não há uma explicação. Outros trabalhos devem ser feitos, devem ser repetidos para tentar explicar, né? A gente esperaria que essas amostras todas tivessem sido contaminadas, muito contaminadas, porque, de certa forma, foi feita uma coleta, foi colocado dentro de um saco plástico, enfim, foi enviado pelo correio, chegou lá, então a gente esperaria alta contaminação, praticamente perder a avaliação. Mas a resposta foi diferente. E foram encontradas flutuações repentinas nas mediações de sinal eletromagnético, nas medições, né? Bem como registros de densidade de potência bem acima das medições consideradas próximas a cidades e antenas. Sendo que a antena mais próxima estava a 4,2 km. E, por último, as figuras geométricas do agroglifo de 2016 cumprem o terceiro teorema de Hawkins, desenvolvido na década de 80, 70, 80, cumpre o terceiro. E o que pessoas comuns, como nós, temos que nos perguntar depois dessas conclusões? Nós temos que nos perguntar, senhores, é possível estatisticamente tudo isso corroborar e convergir? É possível que os trabalhos feitos em separado possam convergir para essas conclusões de que alguma coisa aconteceu de diferente ali, né? E, por último, passando por um crivo de avaliação matemática da figura, dos círculos que ela contém, encontrar proporções que são difíceis de uma pessoa ou de uma equipe sem um manejo matemático e um manejo, digamos assim, até topográfico de fazer as figuras no campo e à noite possa ter. É possível que exista, é possível? Pode ser. A probabilidade está aí, é 1 para 250 mil, então é possível. Para finalizar a nossa apresentação, eu vou fazer um questionamento, porque o agroglifo é mais do que nada um desafio logístico. A história dos agroglifos é um desafio logístico. Então, aqui, na Inglaterra, em julho de 1993, foram impressas nas lavouras esse conjunto todo aqui de figuras durante o ano, tá? Nós temos figuras repetidas, um círculo, 3 círculos, algumas figuras mais elaboradas, enfim, de diferentes tamanhos, diferentes complexidades. No ano de 93, então, apareceram 41 agroglifos no mês de julho, só no mês de julho, tá? Isso dá uma média de 1,32 agroglifos sendo feitos por dia. Mas, infelizmente, seja lá quem for que tenha feito e trabalhado nesse mês, não é possível trabalhar o dia todo. Então, a gente não considera o dia 24 horas. A gente considera um dia de acordo com a quantidade de horas sem luz. Por quê? Porque se aparece durante o dia como ação do fenômeno, é óbvio que ninguém vai ver se aparece durante o dia. Mas se forem pessoas que estiverem fazendo isso, vai ser muito fácil de descobrir. Vai ser muito fácil. Então, se forem pessoas, elas não vão conseguir trabalhar durante o dia, elas vão procurar trabalhar à noite. E época, senhores, no mês de julho, lá na Inglaterra, a gente pode considerar uma média de aproximadamente 8 horas de escuro, sem o sol, 8 horas de escuro.
é o tempo que eles teriam para fazer 1,32 agroglifos, né? Para cumprir os 41 agroglifos no mês de julho, tá? Isso dá 6,6 horas para confeccionar uma figura inteira, e eles ainda têm que correr para um outro ponto, distante ou não, para fazer uma parte da outra, para ser terminado na outra noite, na outro período noturno. Você entendeu? Então, assim, é um desafio logístico bastante grande. Eu acho que quando a gente começa a questionar sobre a questão de fraude, e ela existe, e eu acredito que a fraude existe, não só na Inglaterra, mas acredito que aqui no Brasil também. A gente só precisa desenvolver mais alguns métodos, né? Incluir outros métodos de análise, entendeu? Mas eu acredito que quando a gente olha para o passado e a gente vê esse tipo de situação, realmente alguns questionamentos são muito relevantes para poder chegar a algumas conclusões em relação ao estudo dessas figuras. Flori, muito obrigado. Te agradeço imensamente pela oportunidade. Espero que o público tenha gostado da apresentação e a gente fica à disposição aí de questionamentos. Muito bem, Douglas. Que conferência magnífica, inédita mesmo. Realmente, como diria o senhor Spock, né? Eu acho que essa palavra é perfeita, né? Fascinante. Esse é um tema, assim, muito misterioso ainda, mas a humanidade haverá de encontrar, em algum tempo, uma resposta para isso. Uma ideia fundamental nesta temática é a de possíveis mensagens que estejam sendo direcionadas à raça humana. Quem são os mensageiros? Qual o significado dessas mensagens? Você fez uma abordagem científica belíssima, realmente é notável. Quero saber...